Noite a todos e todas e todes também. Estamos aqui hoje para mais uma live aqui em São Paulo, de onde falamos, em uma noite extremamente chuvosa, mas que promete ser extremamente produtiva. Hoje nós vamos falar sobre um novo olhar para a violência contra a mulher e a nossa convidada é a doutora Carla Góes, que eu vou chamar aqui em seguida, para que possa falar sobre um projeto liderado e idealizado por ela, que tem como foco principal o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A doutora Carla já está aqui conosco, vou chamá-la então para entrar ao vivo. Ela que é a nossa e prontamente aceitou o nosso convite. Vamos lá. Olá, doutora Carla, Olá, tudo bom? tudo bem? Prazer estar aqui Muito, com vocês. é um Com prazer, você. é um prazer tê-la aqui. Deixa eu até ajustar aqui. A doutora Carla, gente, que essa live vai ficar gravada. Eu vou apresentar a doutora Carla, vou dizer o porquê do convite, o porquê da relevância de tê-la conosco aqui hoje. Vejo que algumas advogadas já estão entrando. A doutora Carla, ela não é do direito, mas ela é de uma área muito importante e que só conversa conosco quando nós tratamos de um tema tão complexo, tão multifacetado e, infelizmente, não é, doutora Carla, ainda tão atual, que é a violência contra a mulher. A doutora Carla, ela é médica cirurgiã, especializada em dermatologia, ministra palestras na área médica, direcionada para cursos de imersão e capacitação de médicos sobre atualização com lasers e treinamentos com novas técnicas de rejuvenescimento. Doutora Carla é autora dos best-sellers Grávida e Bela, que eu li na minha primeira gravidez, Mãe e Agora, que eu li quando fui mãe pela primeira vez também. Que honra! Belíssimo aos 40, aos 50 e aos 60. Beleza Sustentável, Como Pensar, Agir e Permanecer Jovem. E do seu mais novo lançamento, O Poder é Seu, da editora Planeta. Idealizadora do projeto Um Novo Olhar, projeto pioneiro na área médica. E aí começamos aqui nos aproximar do tema de hoje, com o acolhimento das vítimas de violência doméstica, com tratamento ambulatorial e cirúrgico e reconstrução facial, com acompanhamento de psicólogas e também acompanhamento psiquiátrico, devolvendo a mulher, desenvolvendo a sua, né, reabilitando-a do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da estética facial, que nos é tão cara. Lembrando que nós vamos falar hoje dessas situações de violência contra a mulher, que são de violência física e que levam muitas vezes a uma lesão tão grave que chega a desfigurar essa mulher em razão desses relacionamentos abusivos que culminam nesse tipo de lesão corporal. E aí a doutora Carla, com esse projeto tão bonito, do qual nós já vamos falar em breve, ela devolve a mulher à sua família, devolve a mulher ao mercado de trabalho. Eu acredito que ela devolve, mais do que tudo, doutora Carla, o que eu sinto é que É, devolve à mulher a sua autoestima, que é tão destruída e tão afetada quando ela é vítima de um relacionamento abusivo. Eu conheci a doutora Carla por meio de uma outra Carla, que eu preciso mencionar aqui, que é a bem, querida Carla Menezes, com quem eu falei hoje, que será a nossa convidada no mês que vem, vai falar de um projeto importantíssimo também que ela tem lá na Bahia, de constelações. A doutora Carla esteve num evento do Mulheres com Direito, lá na Assembleia Legislativa, quando eu tive o prazer de encontrá-la. Doutora Carla, podemos deixar o doutora de lado? Posso chamá-la de claro, Carla? por favor, Carla. Ótimo. Então, Carla, vou te dizer o porquê da minha admiração e o porquê da live de hoje. Li os seus livros quando eu estava grávida, né? Li o Grávida e Bela, li o Mãe Agora. Quando a Carla Menezes lhe levou até a Assembleia Legislativa, foi logo depois do lançamento do seu livro O Poder é Seu. E aí eu já pude perceber ali que houve em algum momento uma trajetória dentro da sua carreira profissional e também dentro do seu desenvolvimento pessoal. E me identifiquei muito, porque nós começamos, via de regra, em uma área específica, vamos percebendo coisas que acontecem e vamos aí abraçando projetos que têm propósito, que se relacionam com aquilo que nós fazemos e são maiores. E, para minha surpresa, há uns meses atrás, descobri um novo olhar, esse projeto de atendimento às mulheres em situação de violência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carla,
De onde surgiu a ideia desse projeto e no que exatamente ele consiste, porque o objetivo dessas lives tem sido levar informação para advogadas, psicólogas, mulheres que sofrem com esse tipo de violência, para tentarmos aí formar uma rede de apoio, de atendimento a essas mulheres nessa situação de tamanha vulnerabilidade. Eu, em primeiro lugar, quero te agradecer, Fabiana. Aquele dia foi muito importante eu ter ido lá, conheci seu trabalho. Eu tinha acabado realmente de lançar o meu quinto livro, O Poder é Seu, então estava super agitado, mas eu quis prestigiar a Carla Menezes e a você também. E assim, a parte mais importante é que naquela época já existia um Novo Olhar. Ele foi fundado em 2018, naquele ano, e aí Uhum. veio crescendo muito por um motivo que você me perguntou aí. Por que que eu quis e idealizei o Novo Olhar, né? Então, assim, não tem como uma mulher que nasce no Brasil e que nasce sendo mulher não ver as injustiças, tanto a nível de trabalho, começa com o Uhum. estudo, começa lá da criação, começa aí você vai ver o trabalho, e aí você vai vendo o nível de agressão que a mulher sofre até ela ficar em pé, né? Eu costumo dizer que toda mulher nasce deitada, permanece sentada por anos, ela leva muito tempo para ficar em pé. E aí, Uhum. em alguns minutos, alguém pode derrubá-la, né? Exato. E com violência psicológica, com violência patrimonial, com violência silenciosa, né, que nós Uhum. sabemos, chegando na violência física. Então, vendo tudo isso, e o fato de eu ser uma mulher que nasci em Salvador, eu acreditava que a violência era muito da questão social de regional, né? Por ser o Nordeste, um povo um pouco mais assim, exagerado, aquela coisa mais do interior e tal. Aí, quando eu Uhum. cheguei aqui para fazer minha residência médica, na época com o professor Henrique Walter Pinotti, de cirurgia geral, eu comecei a ver que a violência silenciosa ela estava dentro dos hospitais, ela estava nos ambientes de centro cirúrgico, nos ambientes acadêmicos. E aí eu comecei a ver que existia muito aqui em São Paulo, só que de uma forma velada, aquela violência que eu vi lá atrás. Eu vi lá em Salvador, eu vi no interior da Bahia, e que aqui em São Uhum. Paulo, como em todo o país, existe essa violência, independente de classe social, que é o mais importante, né? Nós sabemos que não é aquela violência que está só ali nos cantinhos da cidade, ela Uhum. está em todos os lugares. Então, observando isso, os meus primeiros livros eu ainda não entendia, mas eu já falava para empoderar as mulheres. Então, Grávida e Bela, você que leu, você vê o tempo todo eu estou falando para a mulher, você é incrível, você vai realizar, vai acontecer. Eu não sabia, até que eu fui chegando e nessa última proposta da editora Planeta de eu escrever um livro, aí eu falei o seguinte, só se for sem falar de medicina, eu vou falar o que eu vivo muito hoje, que é o poder é seu, que as mulheres, o espaço das mulheres, e eu não tinha como me silenciar diante de tanta situação vivida. Foi quando eu criei esse projeto, dei um nome a ele, né? Que é o Novo Olhar, porque eu já fazia esse tipo de tratamento gratuito e já atendia vítimas de violência, mas também de uma forma silenciosa. E Sim. quando eu coloquei, ele tem logo, tem site, é um instituto, então eu vi da necessidade. E foi justamente uma fase que coincidiu com a pandemia, né? Bem no início lá, e a violência que foi cada dia mais aumentando, e as primeiras vítimas que eu atendi foram de uma gravidade tamanha que o que era para ser só reabilitação facial, reconstrução facial, ele se tornou um projeto grande de atendimento, que é a parte, como você falou, né, de psicologia, psiquiatria, até a nível hospitalar. Uhum. E eu acho Perfeito. importantíssimo, né? Não só vocês, advogadas, porque estava muito na fala só de advogadas, ativistas e tal, mas a classe médica, ela tem que entender a necessidade, porque quando você tem uma lesão, você tem um ferimento,
a pessoa que você mais se identifica, eu quero um médico, né? Eu quero minha mãe, eu quero um médico. Uhum, Então, o uhum, médico é muito importante nesse momento. E aí, se nós nos unirmos para juntas fazermos, porque eu falo que ninguém faz nada sozinho, né? Para exato. juntas fazermos um, um ambiente mais propício, fazer um atendimento mais adequado, cada um vai somando ali e vamos criando assim uma grande diferença. Exatamente. Eu acho perfeita a sua colocação, Carla, porque o que eu vejo é um ensimesmamento das classes, né? A classe médica fica ensimesmada, então nós Uhum. aqui vamos tratar a lesão do ponto de vista médico, vamos reconstituir essa face, e ao mesmo tempo, nós do direito também somos ensimesmados. Vamos aplicar a lei Maria da Penha, vamos entrar com processo, faça um BO, quando na verdade essa mulher ela passa por uma situação de violência, como você bem colocou, que por anos pode ter sido silenciosa, e esse silêncio causou ali feridas, né? A ferida que chega para você no seu consultório, no seu projeto, é a ferida visível. É aquela que nós do direito vamos conseguir provar ali por um exame de corpo de delito, com um BO, mas existe uma outra ferida, aquela que talvez seja até maior, que é a psicológica, né? Quando a mulher pensa por que, que ela chegou até aquele ponto, o que, que aconteceu com ela. E eu vejo que você tem um olhar bastante sensível e a tua sensibilidade consegue também tocar os profissionais da tua área, o que é importante. Mas é importante também, eu estou vendo que muitas colegas advogadas acabaram entrando aqui, doutora Ana Bernal, que é uma grande também ativista, advogada aqui da OAB Jabaquara, que atua, que tem um projeto também de violência, de atendimento a mulheres em situação de violência. O que eu vejo é que, fora nós que somos ativistas, os outros colegas, em especial também, eu deixo aqui o meu apelo para os colegas homens. Eles precisam se sensibilizar dessa questão, da gravidade dessa situação, da situação de violência, principalmente quando ela chega nesse limite, né? Que é a mulher que acaba ficando desfigurada por conta de uma lesão corporal e muitas vezes também, né, Carla, a gente não pode negar, os números do direito têm mostrado os casos de feminicídio. Eu costumo dizer nas minhas palestras, Mulheres com Direito também é um movimento pro bono, e eu acho bastante Sim, importante ressaltar isso, né? Essa característica de gestão feminina que é o pro bono. Todo mundo pergunta, quanto que você ganha por é isso? Não, verdade. gente, a gente não ganha, a gente, na verdade, pega tempo que era Investe. e investe. A doutora Carla tem uma clínica, a Clínica Carla Góes, depois sigam no Instagram, então, Clínica Carla Góes, ela tem um projeto, sigam no Instagram, depois, quando eu postar o vídeo, eu vou colocar lá os perfis, que é o Um Novo Olhar Oficial, mas a doutora Carla tira tempo da clínica, ela tira tempo da família, ela tira tempo da vida pessoal e investe no projeto. Isso é uma característica muito do feminino. Por isso que eu acho importante trazer essa informação. Agora, Carla, me diga, nesse projeto, qual é a gravidade dessas lesões que chegam para você? Conta um pouco mais para a gente que atua nessa área, para que nós possamos aí sensibilizar melhor os nossos colegas que acham que violência doméstica ainda é mimimi. É, Até colocando aqui um parênteses, tem juízes da vara de família, como ocorreu há uns meses atrás, dizendo que Lei Maria da Penha era bobeira e que medida protetiva ele não ia discutir ali, porque ele tinha uma visão diferente da violência contra a mulher. Então, conta pra gente um pouco sobre esses casos. eu quero até falar aí que tem uma vítima que nós atendemos pelo Novo Olhar, ela está aí na tela. Fala, não sei se você está vendo aí. Não cometeu suicídio graças ao Novo Olhar. Não sei se está dando para ver. Eu Daiane, não consigo, eu não consigo ver todos os comentários, é, mas depois eu até são muitos. pediria, se Mas ela quiser depois entrar em contato com a gente para poder falar um pouco da experiência dela, de como é importante contar com esses é, projetos, fica aqui o convite para ela entrar em contato comigo pelo direct. é importantíssimo falar sobre isso, porque assim, muitas pessoas da área jurídica, como você bem citou, né, até juízes, pessoas que são fundamentais, elas não conseguem ter essa visão da importância que é a mulher, porque não adianta você chegar lá apenas e fazer um BO. Não adianta você chegar lá e
uma lei tal, uma lei tal. Existe um ser humano ali. Então, naquele momento, é importantíssimo o BO. Eu sempre exijo e peço, quando chega ao novo olhar, não é que não seja importante, é importantíssimo. Mas é importante ver aquela vítima como um ser humano, sem julgamento, entendeu? Acolhê-la como você gostaria de ser acolhida. E aí, essas mulheres elas chegam com lesões assim gravíssimas, como uma das primeiras que eu atendi, com 17 facadas, todas no rosto. A última dela foi no tórax, que seria a final, e não foi efetiva no caso do feminicídio, graças a Deus, porque era uma faca de cozinha e quebrou. Então, eu atendo essa vítima até hoje. Ela passou por todo o processo. Hoje, o agressor está preso, porque nós entramos muito forte com a parte jurídica aqui do Novo Olhar e conseguimos assim uma coisa inédita, que foi assim, através do Novo Olhar, mudamos essa vítima de residência, demos apoio psicológico, demos uma estrutura que nós não tínhamos ainda visto. E por que isso? Porque eu vejo que é necessário, porque os projetos, eles são muito, cada um faz uma coisa, né? Que eu acho importante, mas eu acho fundamental a união desses projetos para poder dar dignidade a essa vítima. Porque, por exemplo, o Novo Olhar, ela chega aqui, essa vítima chegou, já tinha sido atendida pelo pronto-socorro, já tinha sido suturada, já tinha sido feito assim, inúmeras situações. Só que ela não tinha tido ainda um acolhimento. Ela estava com aquela sutura que foi feita, graças a Deus, por médicos, numa emergência, mas não foi vista o indivíduo, a pessoa, Silvana. Então, quando ela chegou aqui, ela não conseguia deglutir nem saliva, não conseguia beber água. Tudo que ela fazia era no canudo. Então, assim, totalmente traumatizada, ela não conseguia olhar, ela não conseguia se mexer. Então, nós chegamos aqui através de a mais alta tecnologia de laser, laser cicatrizantes, laser para cicatriz externa, mas a cicatrizante que eu falo é para a língua, a parte de partes moles, que a pessoa não consegue deglutir. E ela não conseguia falar, não conseguia verbalizar, era só dor e sofrimento, e vendo a filha sofrendo, e ela não se reconhecendo no espelho. Então, naquela primeira semana, nós conseguimos devolver para ela a capacidade de deglutir água num canudo. Depois, ela começou a verbalizar, começou a falar, começou a conseguir ensaiar para se ver no espelho. E isso veio aí até hoje. Ela está sendo tratada, já foi submetida por uma parceria que o Novo Olhar desenvolveu com a Prevent Senior, e ela fez uma cirurgia onde colocou uma prótese do assoalho orbital, que o olho estava cedendo, ela estava com risco de perder, além de tudo, perder a visão de um olho. Então, assim, são coisas que sozinha você não consegue. Então, eu não tenho problema nenhum em bater na porta das pessoas e pedir, olha, me ajude, o Novo Olhar está aqui, ele precisa, essa vítima e tal. Porque chegou de um momento, eu ofereci totalmente gratuito, como você falou, é importantíssimo falar isso. Aqui a clínica é totalmente aberta para essas mulheres, com o mesmo atendimento, com mais carinho até. Mas chega um limite que é um hospital, por exemplo. Como eu conseguiria levar para ela uma cirurgia de um porte altíssimo financeiro, e aí nós fomos lá, bate na porta, explica a situação e conseguimos. E não foi apenas para essa vítima, nós já atendemos vítimas de Tiradentes, agressão também doméstica, irmãos. Ela já estava assim, há 15 dias que tinha que ser operada, não conseguiu, faltava assim, dias para ela perder completamente a visão. Ela estava com diplopia, ou seja, ela enxergava tudo dois, tudo dois. Soubemos disso. No outro dia, conseguimos trazer ela, operamos. Em 48 horas, ela já estava de volta a Tiradentes. E vítimas da Bahia, vítimas de São Paulo, nem se fala. Então, é um projeto que ele começou aqui comigo, na clínica, de um conformismo, de ver essas mulheres sendo
julgadas nas delegacias, julgadas nas instituições e consideradas como culpadas até, né, de ter merecido aquela violência. Então, desse inconformismo começou um novo olhar e as vítimas são inúmeras, desde vítimas que são estupradas, que nós sabemos que hoje em dia tem um atendimento muito bom feito pelo Pérola Byton, um hospital que tem uma estrutura, mas que nessa crise eles ficaram também sem aquela parte do psicológico, ficaram também sem ter uma estrutura maior. E aí nós vimos que essas vítimas são uma das que mais comete suicídio. Então, isso é um ponto importante, Carla, que tem sido tão pouco discutido, né? A questão do aumento do suicídio feminino e uma coisa que até em algumas outras falas, em algumas outras lives foi levantada a questão. Essa mulher que sofre esse tipo de violência que você descreveu agora, que é ali o ápice, né? E veja que é de um grau, é de uma perversidade, que as facadas foram todas, por exemplo, a que você contou primeiro, no rosto. Então, tem um caráter simbólico desse tipo de violência que realmente é destruir aquela mulher, enquanto mulher, a sua questão de estética, porque o agressor tem muito disso, né? De querer minar aquela autoestima. Se não é minha, não vai ser de ninguém. Então, se você não tem o direito de escolher o seu próprio caminho, então eu vou te ceifar naquilo que você tem como importante. Que no mundo feminino ainda é, até por uma questão cultural, a questão realmente da aparência. E violências, muitas vezes violências de ordem física, mas que não chegam a esse ponto, aquela violência física que consegue até ser escondida, com uma blusa de manga comprida, né? Aquela história de que cair da escada e aparece olho roxo que é tampado por maquiagem, que não precisa chegar ao projeto Um Novo Olhar, mas que acabam sendo levadas ao suicídio, justamente porque sentem que não tem uma rede de apoio, que não tem esse acolhimento que você trouxe. E muitas vezes não tem um acolhimento nem do ponto de vista médico e nem do ponto de vista jurídico. E aí eu acho que uma coisa que é importante, quero destacar, é que são as duas pontas. Na verdade, nós temos três pontas. É o jurídico, o médico e o psicológico. Uma dessas três pontas é que vai ser acionada por essa mulher em situação de violência. E esses profissionais que vão atendê-la têm que ter essa sensibilidade. Mas me conta um pouco, como que essas mulheres chegam ao projeto? Como que elas começaram a chegar ao projeto Novo Olhar? Conta pra gente, para a gente entender melhor e visualizar como funciona. a primeira vítima ela veio de uma delegacia. Uhum, Então, foi esse caso das 17 facadas, a vítima grave, assim. E aí tem um CONSEG regional, né, uhum, que, sabendo do meu trabalho, ligou para mim e aí encaminhou essa vítima. E daí começou a surgir de várias ONGs, por exemplo, Justiça de Saia, que eu sou líder médica, né, uhum, nacional de lá. Também tem o projeto da Ganzaroli, né, que uhum. envia. Não entendi. Várias pessoas já começaram a ver o Novo Olhar e muito pelo Uhum, direct. Muito uhum, pelo direct do meu próprio, da doutora Carla uhum. Góes, como da parte do Novo Olhar. Então, às vezes, eu estou assim, quando eu vejo um pedido de ajuda, de socorro, e às vezes liga na clínica. Então, assim, hoje nós tivemos até uma reunião, porque nós estamos fazendo um trabalho muito sério com psiquiatras. Para quê? Para estudarmos essa situação do suicídio. Porque, ao Uhum. meu ver, a violência doméstica ela tem evoluído tanto que está levando muitas vítimas ao suicídio, só que isso ainda não é comprovado. Nós Exato. começamos um estudo grande agora com isso, está envolvido uma equipe de psiquiatras. Eu considero a parte médica, a parte toda de reconstrução facial, psicologia e psiquiatria, né, porque andam ali coladas. E essa vítima, quando ela é agredida, você bem falou, é no rosto, que é para desfigurar, para humilhar ela, para deixar a marca ali do agressor, né? Então ela não sai de casa, porque às vezes ela não tem o apoio, não é só do Uhum. jurídico nem do médico, não. Às vezes ela não tem o apoio da família, não tem o Exato. apoio da amiga, ela é julgada, o que você fez por merecer isso. Então ela se sente totalmente acuada, é o que eu vejo quando as mulheres chegam aqui.
uma ou outra é diferente, mas assim, a maioria é exatamente assim. E aí nós começamos a levantar isso e fizemos uma reunião muito grande com toda a equipe na semana passada, onde vai ter um Uhum. telefone, uma central de um telefone, que nós vamos divulgar para essa mulher pedir um socorro, fazer uma denúncia ali de imediato, porque nós vimos que os números estão sendo alarmantes. Então, nós precisamos realmente aumentar a estrutura para receber mais prontamente essa mulher e de uma forma maior. Sabendo que elas chegam aqui já por uma triagem, né? Então, por exemplo, Uhum. passa através de vocês, ou passa através de uma outra instituição. Aí a Uhum. pessoa faz uma triagem até chegar a mim, mas tem chegado muito diretamente também. Então, por isso que nós vimos a necessidade desse telefone, onde vai ter uma rede de voluntárias. Eu deixo sempre as psicólogas, a doutora Mariana Rossi, que está à frente disso comigo, então a doutora Kátia Rosa também. Então, as psicólogas são fundamentais e a parte toda de reconstrução facial realmente é comigo e com a equipe Uhum. hospitalar. Agora, a psiquiatra tem sido extremamente necessária, porque nós vimos que essas mulheres elas sofreram violência lá na infância, Sim, é um entendeu? ciclo, né? Entendeu? Não Existe uma foi questão de assim, padrão. não começou agora. Então, Exato. talvez ela viu o pai agredindo a mãe, ou talvez ela tenha vivenciado isso com um namorado na adolescência. Então, nós vimos que essas mulheres, essa violência não é recente. Então, tem todo uma trama ali que exige que o psiquiatra intervenha, porque ela muitas vezes não consegue visualizar isso. Ela realmente fica vítima, né, desse relacionamento. É como se fosse uma droga, como se ela fosse viciada em algo que ela precisa de uma medicação para ser tratada e de um apoio maior. Porque, gente, psiquiatra não é uma coisa ruim, porque as pessoas pensam, ah, psiquiatra é para louco. Não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. É importantíssimo saber que o psiquiatra ele vai te dar aquele apoio emocional. Às vezes você precisa, sim, de uma medicação, ou às vezes não, mas precisa passar por essa avaliação, porque quem vai decidir isso é o psiquiatra, é o médico, o psiquiatra. Então, por isso que nós tivemos muita dificuldade durante toda a pandemia, não tínhamos psiquiatras, agora nós fechamos. Em breve eu vou falar sobre isso, é uma parceria bem interessante, bem nova, e que estamos assim com muitas expectativas e muito felizes em ter essa conscientização de pessoas, inclusive do sexo masculino, envolvida nisso. É muito importante que os homens falem também sobre isso, né? Exato. Porque senão fica parecendo aquela situação que a mulher reclama demais, fala demais, porque só quem está nessa situação consegue entender isso. Mas existem homens que eu te digo, mais femininos do que muitas mulheres, porque o machismo também está no ambiente feminino. Nós sabemos disso, né? Exatamente. E acho que, Carla, é muito importante essa sua fala, no que diz respeito à questão do tratamento, do atendimento psiquiátrico. E digo por quê? Porque nós do direito, e aí eu vou fazer uma crítica à minha classe, utilizamos muito mal esse tipo de informação. Eu já vi muitas vezes em ações de guarda, em ações de divórcio, em ações até mesmo de partilha, que teria um cunho patrimonial, a alegação de que a mulher seria desequilibrada. Veja, essa mulher ela se submete a um Como atendimento psiquiátrico, ela faz terapia, então ela é uma desequilibrada, e isso é utilizado de uma maneira assim perversa e com uma grande dose, eu vou dizer aqui, é uma crítica à minha classe, de má fé dentro do processo, induzindo juízes a erro, quando, na verdade, aquele relacionamento abusivo, aquele homem manipulador narcisista, tanto violentou aquela mulher que ela chegou ao ponto, sim, de necessitar de um atendimento psiquiátrico e, graças a Deus, procurou. E muitas vezes o que a gente vê aqui no escritório é que foi o atendimento médico bem realizado, em conjunto, não só aquele médico psiquiatra, mas muitas vezes com médicos cirurgiões, quando é o caso realmente de ter aí uma desfiguração de face, atendidos em conjunto, essa mulher atendida em conjunto com o psicólogo, que empoderam, que dão autonomia, emancipam essa mulher para que ela possa procurar, então, um advogado
e sair daquele relacionamento quando é um caso de divórcio, quando existe ali um matrimônio realizado. E justamente esse caminho emancipatório, ele é colocado nos autos como se fosse assim uma condenação. Vejam, ela é desequilibrada. E por isso pede o divórcio. E por isso não merece ter os filhos. E por isso não merece uma série de coisas. Então, acho bem importante que quem é da área do direito consiga ouvir de uma profissional com essa sensibilidade como a sua, da área da medicina, que, ok, né, a gente não pode criminalizar alguém que foi procurar um suporte por ter vivido uma situação de violência. Ao contrário, o que nós queremos com essa união é um novo olhar, psiquiatria, de um importante hospital referência aqui no Brasil. Esse estudo é provar que a violência, sim, leva a distúrbios psiquiátricos e nós queremos, com isso, gerar provas para ter alguma importância no tribunal. Então, ter Exato. uma forma de, com laudo médico, é tão usado contra a mulher, nós queremos fazer exatamente o contrário agora, através de Exato. estudos sérios, provar que aquela violência levou a mulher àquela situação. Eu sei o que você está falando, é muito comum. O homem fala logo, ela é desequilibrada, ela toma remédio para dormir, ela toma remédio de manhã, toma antidepressivo. É muito comum essa fala. Mas o que nós estamos lutando, junto ao Novo Olhar e junto a essa equipe de psiquiatria, é para fazer exatamente o contrário, é mostrar que aquela violência, ela simplesmente pode levar aquela mulher, porque ninguém morre de violência doméstica, né? Morre do feminicídio, mas Uhum. morre de depressão, morre de câncer de mama, morre Sim. de alcoolismo, morre de ataque cardíaco, infarto, né? Morre de inúmeras situações que a violência doméstica leva, até o suicídio. Exato. É a somatização, né? Porque a gente costuma dizer, acho que tanto na sua área como aqui no direito, que são aquelas começam com as microagressões e aquelas microagressões vão virando grandes feridas. Esse abusador, este homem manipulador, esse narcisista, ele acaba ganhando espaço naquela relação, ganhando poder. Essa mulher ela vai se encolhendo e Cada quando vez ela mais. percebe essa escalada da violência chega ao final a esse ponto trágico, que é a violência física, muitas vezes num grau elevadíssimo, de lesão corporal realmente grave, gravíssima, e aí até mesmo ao feminicídio, e quando não feminicídio, pode induzir essa mulher ao suicídio se esse atendimento não vier com tempo. Nós observamos muito isso, principalmente nas mulheres que sofreram uma agressão brusca, né? Então, assim, ela desiste de procurar ajuda, porque ela já bateu em todas as portas, ela não encontrou. E aí o que eu ouço delas é assim: eu não queria tirar minha vida, eu queria acabar com a dor que existe dentro de mim. Então, assim, na verdade, ela não quer. Ela não é que ela seja covarde, não é que ela seja fraca, é que ela não aguenta mais. E aonde ela vai, ela é humilhada, ela é agredida, ela é ridicularizada. Então, assim, nós precisamos mudar muitas coisas, não apenas esse atendimento que o Novo Olhar oferece, que é o primeiro no Brasil, né? Que nós sabemos, até não encontramos outro ainda fora também, mas é a conscientização, a educação dessa violência doméstica. Tanto que no site do Novo Olhar e até no Instagram foi desenvolvida uma cartilha, que o nome é Basta de Violência, você pode baixar no seu celular, é totalmente gratuito, como tudo no Novo Olhar, e aí você tem lá os tipos de violência, porque muita gente não entende que já vive uma violência. Exato. Então é muito importante, principalmente o pessoal mais jovem, o pessoal que está chegando, e até aquela pessoa que já está no casamento há anos, que vive a violência e nem sabe, né? E aí você vê, nossa, eu já sofro violência. Então, esse despertar é muito importante para que a mulher vá se organizando, vá começando a entender que ela está num relacionamento abusivo e que ela realmente tome um posicionamento. Agora, existe uma coisa que é muito séria, assim, existem as vítimas que nós damos o atendimento,
Nós fazemos toda aquela parte médica, psicológica, assistente social, né? Uhum. E aí chega um momento que ela não se vê aceita na sociedade, quer dizer, ela não se vê assim tendo empregos. Então, é uma das queixas maiores de todas essas vítimas, né? Eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo ter força suficiente para manter também o emprego, e elas ficam em uma situação com os filhos, porque aí se o marido é preso ou se é desligado da família, ela também não consegue manter aquela estrutura. E o Novo Olhar ainda é pequeno, ele ainda não consegue também manter essas famílias, mas se Deus quiser, em breve a gente vai ter apoio de outras redes, de outras ONGs e tudo, para ter essas cestas básicas chegando mais ativamente, para ter esse apoio. Se bem que a assistência social já dá um apoio muito grande, tenho que agradecer a Ivanda aqui, mas é uma situação assim que nós precisamos realmente ter um novo olhar. Sim. E um olhar que eu vejo, Carla, que você traz no seu projeto, que me parece o grande diferencial, é a questão desse olhar que ele parte de múltiplas perspectivas, né? Você trouxe aqui algumas questões extremamente relevantes, que eu acredito que, em termos de política pública, precisariam ser mais bem elaboradas, mais bem esmiuçadas, com a participação de profissionais da saúde, de profissionais do direito, de profissionais da assistência social, de profissionais também de fomento à atividade econômica. Não sei se linhas de crédito, não sei se cursos de capacitação, mas precisaríamos pensar em algo do gênero, porque essa violência, ela parte de vários graus e várias espécies de dependência, como você bem colocou. Existe essa dependência emocional, afetiva dessa vítima com relação ao seu algoz, e aí vem o profissional da psicologia para ajudar, mas existe também uma dependência financeira, e o que eu vejo é que nós do direito, muitas vezes, esquecemos isso. Né? Eu já vi em várias ações, Carla, juízes colocarem que aquela mulher não teria direito à pensão porque era uma mulher jovem, e porque a Pode Constituição trabalhar. prevê igualdade. Ela pode trabalhar porque a Constituição prevê igualdade de direitos, e em uma sociedade em que a mulher é emancipada, não cabe se falar de pensão, e são pensões, só para explicar quem está ouvindo a gente aqui, as pensões hoje, gente, são pensões temporárias. Tá? A gente pede pensão pelo período de 6 meses, 2 anos, principalmente quando são aqueles relacionamentos mais longos, de 5, 10 anos, em que a mulher ficou afastada do mercado de trabalho, nós pedimos ali uma pensão para questões básicas da mulher, pelo um período determinado, temporário, de 2 anos, para que ela possa se recolocar. Essa pensão que existia antigamente, né, profissão ex-esposa, não existe, esqueçam isso. Isso aí é coisa de novela, né? Não existe. Então, o que eu vejo, Carla, é que realmente falta essa sensibilidade. Porque a mulher realmente ela enfrenta essa dificuldade que é legítima e, como você bem colocou, tanto aí nos casos que vocês atendem, como nós também do direito percebemos que em algum momento existe uma desistência por essa emancipação, por esse processo emancipatório, porque ele tem um custo e muitas vezes não encontra essa rede de apoio. Exatamente. E é nesse momento que nós ficamos numa situação assim, extremamente delicada, né? Porque dentro de todo o nosso projeto, nós fizemos a nossa parte com maestria, né? Mas você vê que falta aquele alicerce, né? Para dar o básico dessa estrutura. Então, é nesse momento que nós queremos realmente, nós tínhamos rodas de conversas, né? Antes da pandemia, nós temos alguns parceiros que nos beneficiam com locais para fazer isso e tal. Mas hoje, com a pandemia, né, algumas coisas você sabe muito bem que não são Uhum. mais reais, mas é fundamental nessas rodas de conversas, ou quando tiver Zoom também me chame, porque eu acho fundamental nós compartilharmos essa informação, essas situações delicadas que eu vivo com essas vítimas, é comum você estar em casa e na madrugada ter uma mensagem assim, de alguém pensando em tirar a vida, sabe? E assim, muito desesperador, porque nós precisamos, de fato, mudar muitas coisas. E eu vejo que a questão da aparência, como você falou, a estética, mas assim, a mulher ela não se reconhece quando ela se olha no espelho. E, por exemplo, eu tenho uma vítima que teve o nariz arrancado, totalmente arrancado, com a boca pelo parceiro. Então, assim, como que essa mulher ela vai conseguir se enxergar no espelho e dizer assim, eu posso fazer alguma coisa, né?
o nariz e a orelha arrancados. Então, assim, existem violências, como eu atendi há uns 6 anos atrás, não existia ainda o nome oficial Novo Olhar, mas eu atendi uma vítima que o marido cortou as 2 mãos. Então, assim, são coisas que para uma pessoa parece uma cicatriz que é pequeno, mas é uma coisa que é uma marca que você foi negligente com sua vida, que você foi vítima, que você não enxergou aquele agressor. É como se fosse um fracasso, sabe? Que essas mulheres vivem. Então, como eu lido muito de perto com elas, então eu vejo que aquela marca no rosto leva a uma questão emocional muito forte. Então, por isso que é necessário você devolver um formato de um queixo, Uhum. lábios que são arrancados com os dentes. Então, você reconstruir esses lábios. Então, isso é uma questão de dignidade para essa mulher, para ela começar, ela recomeçar de algum ponto. Então, isso é diretamente ligado ao emocional, ao amor próprio. Não é a beleza, é a dignidade que você resgata para essa mulher. Eu vou ser bem sincera, Carla, que eu tô assim, achei incrível a sua proposta, o projeto. Mesmo atuando na área do direito, com violência doméstica, vou ser bem honesta que nunca peguei nenhum caso extremo a esse ponto. Então, a tua narrativa, o teu relato enquanto médica dos casos que você atendeu, realmente causam espanto. Mas, infelizmente, eles acabam por mostrar que realmente a nossa sociedade ela ainda é muito, mas extremamente machista, ela é uma sociedade patriarcal misógina, porque isso são atos de misoginia, é aquele ódio contra a mulher, aquela mulher que vai me deixar, aquela mulher que não é vista como sujeito de direitos, ela não tem o direito de optar por sair do relacionamento, ela não tem o direito de seguir a sua vida, e ainda é muito dessa cultura brasileira. Acho que foi uma coisa que você trouxe, que eu gostaria de destacar aqui, é que não é. A gente fica com essa coisa do imaginário, gente, de que é uma questão do norte e nordeste, é uma questão das classes baixas. Não, É, não é. É uma questão nacional ainda. Porque o que nós percebemos, acho que talvez tanto no seu projeto como na área jurídica, é que existe uma normalização da violência contra a mulher e uma romantização de tudo isso. Quando existe um ato de ciúme doentio, é justificado por um amor, atos de extremismo são descritos como cuidado, e essa mulher ela vai ficando, no meu entender, confusa. Ela não entende, ela sente que tem algo errado, mas a família não apoia, né? É uma situação bastante complicada também para ela. o que eu posso te falar é assim, que até pessoas, grandes parceiros nossos, no início, quando nós começamos a falar, eles também não entendiam. Eles também achavam, não, mas isso acontece lá na favela. Não, mas isso é naquela classe bem baixa. Eu digo, não, não, não. Acontece no seu prédio, acontece no seu bairro, no seu Exato. condomínio. E aí as pessoas ouvindo eu falar, elas se chocam assim um pouco, sabe? Porque eu vivo isso. Eu convivo com essas mulheres. Então, ninguém me contou. Sou eu que estou sabendo. E, assim, na pandemia nós vimos isso muito agudo, né? Inclusive, no próprio prédio que eu moro, eu vi vítimas lá no meu prédio. Chamei polícia. E, assim, é um prédio bem diferenciado e tal. E, assim, não tem relação com classe social, com poder aquisitivo, com cultura, não tem relação nenhuma. Tem a ver com domínio, com poder, Uhum. com monstruosidade, com inúmeras coisas, menos com as questões que nós avaliamos, né? E assim, a mulher, ela tem uma vergonha de falar que ela foi agredida. Ainda existe isso. Só que eu acho o seguinte: quem tiver aí de mulher ouvindo, gente, a vergonha não é você ser agredida. A vergonha é o seu agressor ter cometido aquilo. Você é vítima. Exato. Então você Eu tem que acho que saber que. essa fala é muito importante, Carla. Até algumas pessoas que me seguem aqui nas redes sociais, eu saí de um relacionamento extremamente abusivo,
cheguei em dezembro de 2019, quando decidi por sair oficialmente, por me divorciar, cheguei a cometer atos de automutilação, foi quase uma tentativa de suicídio. O que você trouxe é justamente isso. Não é eu quero tirar minha vida, mas eu quero acabar com essa situação. Não aguento mais esse tipo de pressão, não aguento mais essa dor, não aguento mais não ser compreendida por família e pelos outros. E você beira, sim, a loucura. Em que sentido? Você vive uma realidade, você sente que algo está muito errado, desequilibrado, e você não consegue ter esse respaldo, ou você não vê isso ecoar na tua família, entre amigos, porque muitas vezes, gente, esse agressor é um branco, hétero, O topo heterossexual, lá, com prestígio social, e ele é extremamente agradável, palatável para toda a sociedade. Os vizinhos, muitas vezes, sequer sabem daquilo que está acontecendo. Eles vão saber o dia que esse indivíduo chegar num ato extremo. E quando o extremo acontecer, talvez seja esse caso que a doutora Carla vai atender no Novo Olhar. Talvez sejam os casos em que nós vamos atender quando vir um feminicídio. Então, nós precisamos compreender que deve ter uma escuta um pouco mais ativa para essa mulher. Quando a mulher ela diz que ela é vítima de uma violência, que algo está errado, nós precisamos entender isso, precisamos apoiar essa mulher, e acho que, como a Carla bem colocou, precisamos incentivá-la, inclusive, a procurar ajuda. E falo aqui de peito aberto, porque quem me acompanha sabe, eu procurei auxílio psiquiátrico do Dr. Eduardo Aratangini, que foi um excelente psiquiatra, me atendeu de 2018, quando eu comecei a identificar isso, e vejam, eu começo a identificar a violência quando eu começo a trabalhar mais ativamente com mulheres em situação de violência doméstica. Eis que nas palestras eu começo a perceber, pera, isso que eu estou falando aqui, eu passo em casa. Nossa, mas isso que a palestrante falou aconteceu comigo ontem. E a informação vai gerando essa consciência. E ao buscar ajuda, foi o que a doutora Carla falou. Você precisa se estruturar. E mesmo tendo me estruturado com 1 ano e meio de atendimento psiquiátrico, 1 ano e meio de terapia, agradeço aqui a Márcia Guimarães Rivas, que é a minha terapeuta até hoje, maravilhosa, foram pessoas que muito me ajudaram, meu psiquiatra e a minha psicóloga. Em alguns momentos você derrapa, porque a minha família foi entender o que acontecia quando o divórcio já estava ocorrendo. Por quê? Porque aí os atos, os abusos, a violência patrimonial, a violência moral, começou a ficar evidente naquilo que nós do direito precisamos cuidar, que foi a violência processual. Eu fui submetida a um exame de Rocha em dezembro, porque foi alegado meu desequilíbrio e minha incapacidade de criar os filhos. Só que eu me submeti e pedi então que a pessoa se submetesse também, que é o pai das crianças. Quando houve esse pedido, aí o pedido foi retirado. Ah, não, ela se submeteu, agora ele não precisa. Não, não, ele precisa. Então, se tem alguém desequilibrado aqui, vamos submeter os dois. Então, a gente chega a esse ponto. Eu acho muito triste quando nós percebemos que o pessoal da medicina, os profissionais da medicina, têm essa sensibilidade, fazem o trabalho deles, e nós, do direito, de repente, destruímos parte desse trabalho com processos que são pautados por má fé, por distorção de realidade, manipulação de fatos, por uma questão aí de culpabilização da mulher, pela violência que ela sofreu, o que ainda é normal, não só nos processos judiciais, mas muitas vezes até lá, na delegacia de defesa dos direitos da mulher, em que a mulher chega, e ainda hoje, Carla, algumas clientes falam, Fabiana, mas me perguntaram o que eu estava vestindo, o que eu fiz para que ele me batesse? Gente, não existe isso. Foi o que a Carla colocou, a culpa não é sua, que foi vítima da violência doméstica, a culpa é de quem comete, e isso precisa ficar bem claro. Fabiana, parabéns, porque você teve assim, uma atitude muito nobre compartilhando isso aqui. O que eu quero te falar, assim, minha admiração por você já era grande, desde o primeiro dia que eu te conheci. Hoje é maior ainda, pela sua retidão e o seu compromisso com a sua profissão e com o sexo feminino que nós ocupamos, porque eu tenho certeza que, assim como você, inúmeras advogadas, inúmeras, por arriscar, juízas, inúmeras grandes empresárias, eu atendo algumas, pelo Novo Olhar mesmo, estão passando por isso. E vou te falar, médicas também estão passando por isso e não chegam para verbalizar, ou não chegam até mesmo para ter esse olhar generoso. Porque ela acha que, se ela demonstrar fraqueza, ela é uma perdedora.
Mas é Exato. exatamente o contrário, isso que você fez, isso não tem assim preço, porque a mulher tem que entender que ela não tem culpa, que não é porque ela não tem um ensino superior, não é porque ela não tem uma faculdade, é a pessoa que está com ela é que não é digna da presença dela, da companhia dela, e é uma coisa que é muito importante, é nós começarmos a entender o nosso valor na Exato. família, na sociedade, e se amar muito. Eu tive uma situação, eu fui criada pelos meus avós. E a minha, porque era um lar violento, né? Então eu tive que ser criada pela minha avó. E a minha avó paterna, ela me ensinou uma coisa, que você tem que se amar muito, não é pouco não. É muito, porque é você e eternamente você com você. Então, assim, eu acho que se nós pudermos falar alguma coisa, é em amor próprio, né? Se você não tem uma condição financeira, se você não tem um ensino médio, se você não tem uma faculdade, ame-se, ame-se, que você vai entender tudo nisso. E buscar ajuda, porque o seu relato, Fabiana, você vê uma pessoa inteligente, lidando com violência doméstica, com direito, o sonho de quantas pessoas, né, de fazer Uhum. direito. E você era vítima disso tudo. E precisou de uma Exato. dose muito grande, de muita força para encarar tudo isso. E eu imagino que foi até mais difícil do que quem não tinha a consciência, né, de tudo isso. Sim, Então, porque, Carla, o que acontece é o que você falou. Existe um misto aí, e aí você, mulher, se está passando por isso, procure ajuda, porque justamente um tratamento psiquiátrico, uma terapia, amigas que lhe entendam, profissionais que tenham essa sensibilidade, que lhe acolham, são essenciais nesse momento. Porque existe muito da vergonha. Né? Foi uma coisa pela qual eu passei. Primeiro, é um momento em que você se culpa, você fala, poxa, mas como que eu cheguei a esse ponto? Como que eu deixei que chegasse a esse ponto? Como que eu me coloquei nessa situação? A gente tira o peso da conduta daquele que praticou a violência joga em e você. joga de novo, né, nas costas da mulher. Tem a questão econômica, a questão familiar. Eu acho que me preocupa muito, Carla, essa questão do padrão. Eu venho de uma família, meu pai faleceu em abril do ano passado, logo depois da pandemia, senti muito, mas era um homem extremamente machista. Era um homem de quem eu ouvia todo dia, eu devia ficar em casa, pagiando meu marido ao invés de trabalhar. Nós tivemos inúmeras brigas de 2018 para frente, quando eu comecei a falar que eu queria o divórcio, que eu não estava feliz por causa disso. Então, era uma cultura familiar em que a mulher precisava estar ali no cuidado com esse homem que parece, inclusive, um incapaz do ponto de vista mental, né? Porque ele precisa de uma mulher pagiando ali, de uma segunda mãe. E essa fala familiar, essa falta desse apoio de pai e mãe, de irmãs que compreendessem, o próprio padrão no qual nós fomos criadas, parece que a gente tem ali, né? A Carla Menezes vai falar um pouco sobre isso na fala dela, que é a questão do direito sistêmico, do direito Maravilhoso. É. econômico. Né? A gente tende a repetir o padrão. E romper o padrão, gente, é um ato de coragem, mas também que requer aí, é um ato doloroso. Parece que você está, de alguma maneira, traindo a tua família, porque você está fazendo diferente. Existe um pouco daquela fala de, minha mãe passou por isso, minha mãe sofreu e está aí. Poxa, será que você precisa repetir a história do teu pai, da tua mãe? 2021, hoje temos informação, temos projetos como o da Carla, um novo olhar oficial, temos redes de apoio através de movimentos jurídicos, temos aí até serviços públicos, realmente, a gente está falando que eles são insuficientes, porque a violência é grande, mas eles existem, e é importante que isso fique claro. E com relação à vergonha, eu acho que é isso que a Carla já colocou. Vergonha é quem comete a conduta abusiva. Né? Essa pessoa deveria sentir vergonha, e não você que foi vítima. Se você foi vítima, você precisa de acolhimento e de ajuda. É difícil, não vou negar, mas não é impossível. E até o convite para que a Carla viesse é porque realmente, Carla, eu vou colocar o Mulheres com Direito, que é um movimento que eu tenho à sua disposição, Muito divulgando, a gente já tem divulgado algumas postagens, vamos divulgar mais esse trabalho. agradeço. Eu vou deixar essa live gravada. É importante que as mulheres saibam que existem profissionais que podem acolhê-las.
E eu deixo aqui também, como eu sei que essas lives circulam, eu que até sou conselheira da OAB, eu deixo um apelo. Se você faz parte de alguma secretaria, se você faz parte aí de algum ministério, se você tem ali contatos com agentes públicos que possam oferecer um suporte, ou se você também é empresário, seja da área médica, seja da Exatamente. área hospitalar, se você tem uma clínica psicológica e você quer fazer esse trabalho pro bono, gente, é pro bono, mas é um pedaço do nosso tempo, né? Acho que a vida, a gente precisa colocar um pouco de propósito na nossa existência. E aí eu deixo, então, esse convite para quem entra em contato lá no perfil, o Novo Olhar Oficial, doutora Carla Góes, a clínica doutora Carla Góes, e se ofereça para que possa fazer aí uma parceria nesse projeto tão bonito. Fabiana, eu tenho que te falar assim, quem no Brasil, mulher, não sofreu violência doméstica, né? Pode não saber que sofreu, mas sofreu. Exato. Eu venho também de uma família, eu perdi madrinha, vítima de feminicídio, também sou aquela que saiu na frente e rompeu o passe, né? Com a família, você é louca, né? O que é que você está ganhando? Já me perguntam isso. Você está ganhando muito dinheiro com isso? O que é que está te dando, né? Porque eu vejo que você deixou até de trabalhar mais na clínica e de ganhar dinheiro para isso. Você está ganhando alguma coisa. É o governo que está te pagando? É assim, absurdos, né? Que nós ouvimos. E nós passamos por isso mesmo. Todo mundo que está muito diretamente ligado a uma causa de violência doméstica, eu posso arriscar que já teve um contato muito próximo com a Uhum, violência, ou através de uhum. pais, de mães, ou de familiares. É, a minha história é longa, mas o que eu tenho a dizer é assim, que é exatamente isso. Busque ajuda. Existe, existem pessoas, existe o Novo Olhar, existem mulheres com direito, existem pessoas que podem te ajudar. E nunca desista, porque assim, vai ser difícil, vai doer, vai. Você vai pensar que não vai conseguir, com certeza você vai pensar isso, mas você vai conseguir. E você vai olhar para trás e vai dizer assim: meu Deus, eu me livrei de tudo isso. E como Exato, eu consigo ver que eu vivi aquilo? Não é a mesma pessoa. Acredite nisso. Está aí, doutora Fabiana, exato. e não falou diferente. Estou eu aqui. E são histórias, são relatos que nós levaremos uma vida falando, mas a coisa que eu posso dizer é assim: o poder é seu e você consegue. Com certeza. Exatamente. Eu acho que a mensagem que fica justamente essa. Existe vida para além da violência, seja ela a violência que for, violência não vai ser colocada na balança. Não é porque tem até uma página que eu também sigo, que eu gosto de postar, que é Mas ele nunca me bateu. Não é porque ele nunca te bateu que você não é vítima de violência. E você merece mais. Você nasceu para ser respeitada, você nasceu para ser feliz, você nasceu para voar. Né? Então, se a pessoa não vai voar junto com você, ou não te deixa voar, pega suas asas de voo, porque você tem direito a isso. E existe uma outra vida, e quando você se livra dessa situação, por mais que a trajetória seja inicialmente difícil, dá um alívio você chegar na tua casa e saber que a tua casa é teu porto seguro, que você pode ficar em isolamento sem ninguém lhe agredir emocional ou fisicamente. Dá um alívio você saber que você vai ter que trabalhar muito, tudo bem, mas que ninguém vai ficar ali no teu ouvido, ninguém vai ficar te menosprezando, te diminuindo. Então, existe essa vida, e essa vida é tua. O que você pode fazer é assumir o protagonismo desse processo de mudança. E aí, um novo olhar oficial, os entes públicos, as outras instituições vão atuar como coadjuvantes. Mas o protagonismo é seu, porque, como a doutora Carla bem disse, e a obra dela diz, o poder é seu. Mas você precisa de informação. Então, corra atrás de informação, acesse os perfis do Instagram. Carla, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma. Eu não, agora que eu vou conseguir olhar no outro celular os Muito comentários para assunto, a gente né? poder ver, né? A Simoni, inclusive, a doutora Simoni, que é a minha advogada do meu divórcio, o primeiro passo é mais difícil, mas as mulheres não devem desanimar e temer julgamentos. Verdade, uma liberdade. Simoni, obrigada por nos acompanhar aqui. Eu vi que algumas mulheres colocaram ali da importância, que é um belo projeto, efetivamente é. E vou deixar aqui, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida,
mande para o projeto lá pelo direct, sigam a página. Carla, eu te agradeço imensamente. Tem em mim aí uma divulgadora do seu trabalho e uma fã, né? Já era fã lá com Grávida e Bela, já era fã com Mãe Agora, aprendi muito, mas eu fico muito feliz de perceber que você também, né, enquanto mulher, desenvolveu essa sensibilidade. Porque foi o que você falou, a gente desenvolve. Ninguém nasce feminista. Ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. Ninguém nasce feminista, a gente se torna feminista. E como você também colocou, eu concordo plenamente, quem é mulher no Brasil, se você me falar, minha querida, que você não sofreu violência, ou que você não sente isso na pele, talvez precise aí desenvolver uma sensibilidade maior com relação a essa questão de gênero, porque talvez você seja vítima de relacionamentos abusivos no trabalho, na família, conjugais, nas relações de afeto, e ainda não percebeu. Porque, infelizmente, essa dinâmica faz parte do nosso dia a dia. Carla, vou deixar esses minutos finais, porque a gente vai ter que deixar a live para salvar, para suas considerações, mas deixo desde já o meu agradecimento pela tua participação hoje. Olha, eu sou imensamente grata, inclusive eu quero falar que eu fiquei assim emocionada das lives que eu fiz, olha que eu fiz muitas, a sua é que eu estou sentindo mais assim a emoção, porque nós estamos lidando com uma realidade assim muito próxima, né? E quando eu falava sobre isso, parecia distante, mas eu sabia que era próximo, sabe? Eu não tinha nada próximo, mas eu tinha certeza, porque eu já vivi isso no meu passado, e eu sei que é próximo, é que as pessoas floreiam, né? E assim, Exato. uma coisa que eu quero falar para você é se, não se, como fala? Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Você merece mais, tá? Isso é uma coisa real. E a outra coisa que eu quero falar é mulheres, homens, seja lá quem for, se você vê uma mulher passando por violência doméstica, denuncie. 180. Se for agressão mais grave ainda, 190. Você pode estar salvando uma vida, tá? E também é uma coisa que eu acho muito interessante, essa cartilha lá do Novo Olhar Baixo de Violência é uma boa dica. Você pode encaminhar para uma amiga que você acha que talvez está passando por violência e ela não saiba, e sugerir, olha que interessante que eu vi, você pode estar salvando uma pessoa de um feminicídio. Então, assim, não se cale, tá? Se você não puder ser direta, tem várias formas de você dar uma dica que você está percebendo e que ela pode pedir sua ajuda ou que ela pode contar com a ajuda das outras pessoas. Eu acho isso fundamental e eu realmente sou esse tipo de mulher que eu brigo pelo direito meu e das outras, sempre sem julgamento. É muito importante, porque nós mulheres também julgamos, eu sei, mas vamos parar com essa questão de julgar. E, doutora Fabiana, que trabalho lindo. Você é uma pessoa assim, muito especial. Carla Menezes me presenteou, me apresentando naquele dia para você. E ela também vai fazer um trabalho lindo aí na live com vocês, que ela tem um trabalho incrível, né? Sobre a constelação. Aí já dei um E no spoiler. fundo está tudo ligado, né? Eu acho que não acredito em encontros que ocorrem por acaso, eu acho que tudo na vida acaba tendo um significado, eu acredito muito na história, né, da energia, da vibração, do propósito. Então, Carla, muito obrigada. Vou divulgar o teu trabalho, Ai, que então bom. acompanhe, essa live vai ficar salva e vamos ver se a gente consegue fazer outras lives juntas, essas rodas de conversa, porque informação faz toda a diferença no combate à violência contra a mulher. E uma coisa importantíssima eu vou contar com o seu trabalho também, com o de vocês aí, porque tem muita coisa acontecendo. Eu Pode sou grata. contar. Muito Muito obrigada. obrigada, Carla. Se cuide. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Para quem não conseguiu assistir inteira, vai ficar salvo lá no IGTV. Boa noite. Obrigada, Boa Carla. noite, boa noite.